mês, qual é o maior número de ações que você atua? Diz respeito ao que é a pensão, alienação parental, o que A gente advoga. violência... Acaba que a maioria dos casos eles estão mesmo recortados em direito das famílias, porque a gente percebe uma grande incidência de violência, seja que leva ao divórcio e seja a que acontece depois do divórcio. Eu falo divórcio de um modo geral, mas muitas vezes é união estável, que está sendo reconhecida e extinta, e às vezes é um namoro, e aconteceu de vir uma gravidez no meio desse relacionamento, e às vezes não é um namoro, aconteceu de sair com a pessoa e adveio a gestação. E nós estamos nessa seara onde a gente tem que discutir depois a guarda, a convivência, os alimentos e os casos de violência doméstica e familiar, quase sempre presentes nesses processos das famílias. Porque as crianças também são vítimas da violência, são crianças filhas da violência, e são nesses lugares que a gente atua. E a gente tem, assim, este câncer que é a alienação parental. Então explica assim, agora existe, pra gente. Né, um grande movimento para que a gente que pede a revogação da lei de alienação parental, porque é uma lei que basicamente ela só serve para atender aos homens. É basicamente as campanhas de alienação de um genitor contra o outro, mas a bem da verdade a gente só vê prosperar em favor de homens. Né? É elementar também a gente trazer para a discussão que a maioria, nós estamos, né, lidando com uma situação onde a maioria das guardas ou os lares de referência das crianças são da mãe. E que bom que assim continue, porque os pais não estão preparados para exercer esse papel de educadores, definitivamente não estão. Então, num cenário também onde a maioria das guardas estão com a mãe, esses pais supostamente injustiçados, eles acusam as mães falsamente de cometerem alienação parental. E tem pessoas que, quem defende a lei de alienação parental, inclusive sustenta que isso é uma doença. Esta criança está com síndrome de alienação parental. E tem juiz que abraça. E coloca ali nas decisões que as crianças estão correndo riscos de estarem com síndrome, de apresentarem sintomas de síndrome de alienação parental, síndrome de falsas memórias. Foram questões construídas pela doutrina. Essa doutrina que escreve direito, que são pessoas conservadoras. É muito difícil você estar deste lado que a gente atua, num local tão conservador quanto o direito. Como se a mãe tivesse criado memória no filho, colocado a criança contra o pai, que aquilo não é bem verdade, mas o filho está sendo influenciado pela mãe, e aí então a idade da guarda para o pai? Isso, um dos piores efeitos é a reversão da guarda para o pai. Mas esse exemplo que a gente falou da campanha de falar mal, ainda é uma das... acontece demais, traz bastante prejuízo, mas a gente tem um recorte muito pontual, que é quando a criança sofre violência sexual deste genitor. E a gente sabe que nos índices de violência sexual contra as crianças, os principais abusadores são pessoas do convívio delas, sejam elas pais, padrastos, tios, irmãos, conhecidos, avós. E neste contexto, como mãe, a mãe tem obrigação de denunciar essa violência que a criança sofreu. Porque você, enquanto guardiã dela, se você sabe que a criança sofreu uma violência sexual e você não denuncia, você corre o risco até de responder com a autoria. Aí o que você faz? Como mãe, eu não penso duas vezes, eu denuncio o abusador. E aí, por alguma razão, porque o processo em si, o próprio sistema, ele é muito falho em diversos momentos, se eu não conseguir provar a autoria, a materialidade desse crime, ele não vai ser recepcionado pela justiça e esse inquérito, essa denúncia, ela pode ser arquivada. Com o arquivamento dessa denúncia, tem um trechinho na lei de alienação parental que diz que acusar falsamente o genitor de cometer ali a violência sexual, uma das principais penas é a reversão da guarda. Aí a justiça, aí vamos lá na cabeça do juiz branco que está sentado ali no gabinete dele. Ah, você disse que seu ex-marido estuprou a sua criança. E aí o laudo aqui diz que não tem nada. O laudo é inconclusivo, não tem nenhum tipo de dano. Essa é a pior, tá? E acontece de monte. Não tem lesão ao ímen. E veja, um estupro não pressupõe necessariamente que haja uma penetração. Horrível, desculpa, não sei se o horário é apropriado. A pessoa pode roçar o órgão sexual na criança inteirinha e não penetrá-la. E nem por isso não a estuprou. Eu falo isso, tenho ódio. Eu posso lidar com milhões de casos, me arrepio. Eu tenho horror. E aí a gente denuncia e aí vem um laudo do IML. Não há lesão no ímen íntegro. Nenhum machucado. Não está machucada, não está roxa, não há vermelhidão. Inconclusivo.
E alguma entrevista com a criança? Não. Nos casos de família tem, mas dependendo da idade da criança, você também tem bastante... O próprio pessoal do setor psicossocial tem muita dificuldade em lidar com extrair essas informações, porque você pega uma criança de 2, 3 anos, ela tem dificuldade de verbalizar. Sim. Aí o juiz recebe aquele laudo inconclusivo. Sim. Não houve crime. A mãe acusou falsamente de crime. E às vezes é porque ela foi ressentida, porque ela não aceitou o final do relacionamento. Então, olha os estereótipos. É uma ressentida, mentiu, dizendo que a criança sofreu violência sexual, tudo pra prejudicar o pobre coitado do homem. E a justiça vai lá e, como pena, olha a pena é pra mulher. Eu pego a criança e devolvo no colo do abusador. No colo mesmo, né? Esse assunto, ele é tão horroroso que eu não consigo nem disfarçar. Eu passo mal. É insustentável que nós estejamos falando de Brasil 2024 com uma lei vigente como essa até hoje. Diversos países desenvolvidos revogaram a lei de alienação parental há muito tempo. O Brasil sustenta, porque existe todo um sistema também onde pessoas com muito dinheiro podem contratar grandes bancas de advocacia. Então, tem muitas coisas que envolvem e mantêm uma lei dessa ainda em vigor. Mas a luta da advocacia feminista, das operadoras do direito pela liberdade das mulheres, pela revogação da lei de alienação parental. Um movimento grande e forte que eu espero muito que consiga ir em pauta para a revogação, porque é um absurdo, é um verdadeiro antiga essa lei? É de 2012. Não é tão antiga, né? É de 2012, mas assim, já vem há muitos anos causando muitos problemas. Atendi muitos casos de reversão de guarda. E a mãe sai como mentirosa, ressentida. Muitas vezes, dependendo, tem até laudos de psicólogos, de psiquiatras, que vêm anexados nesses processos, que dão conta de dizer que a mãe não está bem em pleno gozo da saúde mental. Atendi casos de mulheres que denunciaram, fizeram aquilo que lhes cabia, que a lei manda. Veja, não é uma faculdade. Quando eu descubro que a minha criança está sofrendo violência sexual, eu tenho obrigação de denunciar. Denunciou dentro deste contexto, não ficou nada demonstrado, ela ainda está com visita assistida. Ou seja, ela perdeu a guarda da criança, a criança foi pro colo da pessoa que ela denunciou como abusadora, e ela visita essa criança na companhia de uma pessoa interposta porque foi tida como uma pessoa ruim das suas capacidades mentais, que pode causar mal ao filho. Então, é uma lei nefasta. Então, as mulheres, todas elas, não só as operadoras do direito, todas nós, é nosso compromisso lutar pela revogação da lei de alienação parental. É uma lei federal. Sim, nossa, causando muitos efeitos nefastos na vida de um monte de crianças. Tem criança perdendo a infância. E casos, assim, horrorosos de pessoas, de mulheres que tiraram a própria vida por conta dessa situação. Então, a gente precisa... Porque ver seu filho, a sua filha sofrendo violência sexual. Sim. E não tem como fazer, tá? Sim, e é uma construção da doutrina. Não é uma construção legal. Eu não tenho respaldo para dizer que existe... Imagina, existe síndrome sem CID, né? A OMS não precisa reconhecer todas as doenças. Todas as doenças, elas têm um apontamento legal. Eu me afastei do meu trabalho porque eu estava com enxaqueca, CID e tal. Não tem CID e é tido como doença para alguns... síndrome. E a doutrina é uma construção doutrinária. Esse é um tema, assim, que para nós é de arrepiar. Porque não tem CID, não é reconhecido como síndrome como tal e cria essas subdivisões, síndrome das falsas memórias. A criança está alienada, a criança odeia o pai, ou a criança odeia determinado membro da família. Então, assim, é uma lei que traz muito prejuízo e dentro do espectro da nossa atuação, ele precisa ser enfrentado, assim, pontualmente, porque virou tese de defesa. Eu ajuizo uma ação, eu estou disputando guarda, eu já sei que a defesa do pai vai trazer alienação parental. E eu já preciso estar preparada para refutar argumentos que são ilações, no sentido de que são para prejudicar a mãe e prejudicar a criança. O que mais me surpreende, que eu acho que tem que ter um compromisso, quando a gente faz lá o juramento, vou pegar aqui minha carteira da OAB, eu prometo que eu vou defender os direitos, a democracia e tudo mais, eu deveria lutar para que esses direitos estivessem sempre estabelecidos, mas a criança não é nem enxergada. O pai humilhado, ele quer sair dessa situação de alguma forma.
atropelando criança, atropelando a mãe da criança, atropelando É o orgulho ferido, né? Nossa, depois as ressentidas são as mães. É um negócio, assim, muito difícil. Eu não posso nem falar que é uma pedra no sapato. A gente, hoje é um iceberg na nossa atuação. É um problema muito grande e que as advogadas, principalmente, né, as mulheres que defendem o que esses direitos que nós defendemos, nós temos que enfrentar todos os dias. Nossa, é uma situação, quer dizer, é expresso o machismo, né? Esse patriarcado que é da nossa sociedade, que é interessante porque tanta gente que fala, não, eu nunca sofri preconceito, não existe machismo, eu sou bem tratada, mas muita gente, e não consegue perceber a estrutura patriarcal que existe que é montada na nossa sociedade. Impressionante.